Olá, bom dia, meu amigo e minha amiga. É uma alegria começar mais uma jornada com você, mais um dia, e eu declaro a bênção de Deus sobre o seu dia. Que Jesus esteja contigo, que o Espírito Santo guie os seus passos, que você possa desfrutar da presença dEle, o teu Criador, aquele que te ama, que te gerou e que tem propósito para a sua vida. Sim, se você acordou hoje de manhã, é porque tem propósito de Deus para esse dia. Pergunte ao Espírito Santo: Senhor, o que Tu queres para hoje? O que Tu queres de mim? O que o Senhor espera de mim? Estamos meditando aqui no devocional, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, e ali Paulo está falando sobre a batalha entre a carne e o espírito, a velha natureza e a nova natureza, a natureza humana e a natureza divina. E aqui no versículo 22 em diante ele começa a falar sobre os frutos do Espírito em nós. Na verdade é o fruto, e esse fruto tem várias partes. Ontem eu expliquei. Se você não assistiu o devocional de ontem, não ouviu, volta lá, ouve o de ontem, que com certeza vai fazer sentido o que nós vamos falar hoje. E a partir de hoje eu quero meditar sobre cada partezinha, cada uma dessas características do fruto do Espírito. São virtudes que Deus produz em nós. E eu quero falar sobre cada uma delas. E ele começa dizendo assim: mas o fruto do Espírito é amor. É interessante que a primeira característica, a primeira virtude que Deus produz no homem é o amor. Porque quando pecamos, quando o pecado entrou na história da humanidade, nos tornamos egoístas. E o egoísmo é o amor apenas por si. É desejar o seu bem, não importando o próximo. E uma das coisas que Deus faz é primeiro gerar amor por Ele e depois amor pelo próximo. E Jesus resume toda a lei em ama a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Paulo vai dizer que o dom supremo, o maior dom de todos, é o dom do amor, e que sem amor não faz sentido nenhum dos outros dons espirituais. Ou seja, se eu fizer a obra de Deus com qualquer intenção que não seja amor, eu estou fazendo errado. Um exemplo para mim bem interessante na Bíblia é a história do apóstolo Pedro. Pedro amava Jesus, andava com Jesus, mas ele era um homem grosseiro. Ele era bastante violento, inclusive ele cortou a orelha de um dos guardas que veio prender Jesus. Imagina a cena, ele pegou um facão, uma faca e deu na orelha. Ele queria matar o cara, né? E Jesus vai repreendê-lo. Jesus, sendo preso, se entregou. Por amor se entregou. Mas Pedro, na natureza humana, queria matar o outro, estava cheio de ódio. O ódio não flui da presença de Deus. O que flui da presença de Deus é o amor. Por isso Pedro vai ser repreendido. Jesus vai curar a orelha daquele homem. Então as obras de Deus, elas sempre são obras de amor e de misericórdia. E aqui já fica para nós a pergunta: como temos vivido o nosso dia a dia? Será que você tem destilado amor ou você tem destilado ódio, raiva, rancor? O amor, a Bíblia diz que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de erros. Até das pessoas que estão à sua volta aí, na família, no trabalho. No trabalho também se aplica isso, viu? Na igreja, no grupo que você serve. Gente, se não tiver amor, não tem o Espírito Santo. Então hoje, que Deus possa converter o nosso coração. Converter o nosso coração de tantas vezes que queremos ter razões próprias e deixamos de amar. Pedro achava que estava defendendo Jesus. Há muitos cristãos hoje em dia indo para a internet, achando que estão defendendo a causa de Deus, pegando espada e pronto para matar alguém. Isso não é obra do Espírito Santo. Isso não é obra de Deus. A obra de Deus, a Bíblia diz que o fruto da justiça se colhe em paz. A obra de Deus é pacífica. Então Deus vai operar. E Deus tem poder, Deus pode fazer o que Ele quiser, mas não é nós que produzimos a justiça de Deus. A Bíblia diz, inclusive, que a vingança do homem não produz a justiça de Deus. Que o nosso coração possa se render em amor ao Criador e ao próximo, inclusive ao próximo que nos incomoda. Por isso que amar é um desafio, porque as pessoas não são fáceis. Se fosse fácil, não seria algo que é sobrenatural. Por isso que o amor também é um dom. Porque ele vem de Deus, você não consegue ter ele naturalmente. Esse amor que perdoa, esse amor que passa por cima, não é da tua natureza.
mas é um dom sobrenatural de Deus. Está lá listado por Paulo, junto aos dons sobrenaturais, nós podemos ler lá, né, em 1 Coríntios, capítulo 12, 13, 14, o amor é um dom, ou seja, só Deus pode dar esse amor para você. E se você pedir, Ele dá. A Bíblia diz que Deus derrama o seu amor em nós, pelo Espírito Santo. Amém? Querido Deus e Pai, queremos hoje pedir que o Senhor converta o nosso coração a um coração amoroso, um coração que perdoa, um coração que passa por cima dos erros, um coração, Senhor, que está pronto como Jesus a se entregar, mas ao mesmo tempo a interceder por quem está errando. Um coração, Senhor, que ama o próximo, que ama a Tua obra, que ama o Teu reino, que ama as pessoas que estão à nossa volta, Senhor, mesmo quando elas erram. Queremos pedir hoje, Senhor, nos dá um coração amoroso, produz em nós o amor verdadeiro, o Teu amor, Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, te fortaleça. Amanhã estamos juntos em mais um Devocional de Fé. Compartilhe, faça chegar nos seus amigos, você vai abençoar muita gente.